Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos, a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus que estão conosco, conectados aqui, mais uma vez, mais um domingo, para a nossa ministração da aula da Escola Bíblica Cristã, aqui do Ministério Cristo às Nações. Você que está entrando aí, venha conosco aprender um pouco mais da Palavra de Deus, não que nós saibamos mais do que ninguém, mas a Palavra de Deus nós tentamos compartilhar, para que você aprenda daí, nós aprendamos daqui, e o reino de Deus vá crescendo, para a glória de Deus. Você que está nos acompanhando ao longo desses domingos, tem visto que nós não terminamos aulas num único domingo, devido à extensão do assunto. Não que a gente tenha intenção de esgotar o assunto, mas nós pretendemos trazer o maior número de informações e ilustrações acerca daquele tema. Por isso, a gente estende um pouco a lição para um outro domingo, e é o caso desse, onde nós vamos continuar ministrando sobre o casamento. Terminar a lição que foi iniciada há domingos atrás, e nós iremos terminar nesse domingo com a graça de Deus para darmos entrada já no novo assunto. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu quero orar para a gente apresentar esse momento e já começarmos a nossa lição para a glória de Deus. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por este domingo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, de contemplar, Senhor, a tua beleza, de estar com os teus irmãos, mesmo que através da transmissão de sistemas eletrônicos, mas nós, Pai, queremos te agradecer. Que o Senhor venha visitar a cada lar, que o Senhor, meu Pai, venha a derramar da tua sabedoria sobre os teus filhos e sobre nós, nos capacitar para que a gente venha transmitir aquilo que o Senhor deseja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus por tudo. Meus queridos e amados irmãos, nós vimos na última lição sobre o que está lá nos 10 mandamentos, ali no capítulo 20 de Êxodo, versículo 14, quando o Senhor, ele ordena sobre a proibição do adultério, quando ele diz, não adulterarás. E nós vimos que essa expressão, ela traz muitas informações. Ela traz muitas informações sobre o tema que envolve casamento, que envolve relacionamento conjugal. E nós tentamos, ao longo desses domingos, esmiuçar um pouco esse assunto, trazendo temas polêmicos, trazendo temas sobre a união do casal, sobre o que fortalece o casal. E eu já quero que você acompanhe comigo essa leitura que está na televisão aqui atrás, que nós falamos sobre relacionamento. Ela fala muito forte sobre relacionamento, que é o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, ali no capítulo 5, versículo 22, que diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Próximo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O próximo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. O próximo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Último. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Glória a Deus sejam dadas. Essa passagem, ela traz uma série de informações, tanto para o homem quanto para a mulher. E eu já indico para todo casal que está me ouvindo aí, que medite nessa passagem, Efésios capítulo 5, a partir ali do versículo 22, até esse versículo 28. Porque é muito importante, irmãos. Fala do casamento, fala da base que é Cristo, fala de como nós devemos nos conduzir. A mulher se sujeitando ao marido não significa dizer que ela é escrava do marido ou que ela é inferior ao marido, mas que ela tem uma função importante no casamento. O marido vai governar aquela casa e a mulher vai edificar. É a mulher quem vai dar continuidade a todos os trabalhos que envolvem a família. Por quê? Porque a mulher ela tem uma sensibilidade maior. A mulher ela é capaz de captar sentimentos ao seu redor,
de uma forma mais real, de uma forma mais clara. Perceba quanto foi importante na caminhada de Cristo na Terra os encontros que ele teve com mulheres. Você perceba que até foi uma mulher a primeira a testemunhar sobre a ressurreição de Cristo. Então a gente percebe que as mulheres elas tinham mais sensibilidade até hoje mesmo na igreja. Eu creio que se vocês forem contabilizar nas igrejas, existem mais mulheres do que homens nas igrejas hoje, porque as mulheres elas têm um grau de sensibilidade muito grande, muito aguçado. E dentro de um relacionamento, dentro de um lar, a mulher ela é capaz de destruir ou edificar. O poder está nas mãos dela. O poder está nas mãos da mulher. A mulher é capaz de tomar o poder de uma casa sem o homem nem perceber. Se ela quiser fazer isso, ela faz, porque ela tem todo um poder. A sabedoria que Deus concede às mulheres faz com que elas edifiquem o seu lar. Isso é muito importante, torna a mulher uma construtora, torna a mulher uma engenheira espiritual. A mulher ela se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus quando envolve um relacionamento. Bendito seja o nome do Senhor. E tendo Cristo como base, ali quando nós falamos em Eclesiastes, capítulo 4, que o cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente, e naquela ocasião nós trouxemos aqui uma ilustração dizendo que Cristo, ele seria uma das dobras desse cordão, e ele fortaleceria o cordão. Se você imaginar um cordão de 3 dobras ali, Cristo sendo como uma delas, ele não se rompe com facilidade, é um cordão forte, é um cordão coeso. E nós falamos da importância de ter Deus, de ter Jesus Cristo como base de todo e qualquer relacionamento. Um relacionamento que não tem Jesus, que não tem Deus como base, ele está fadado ao fracasso. Por mais paixão, por mais amor que exista ali entre aquele casal, mas cedo ou tarde, quando as crises baterem à porta, não vão se sustentar. Porque o próprio Jesus disse que aquele que edifica a casa sobre a areia, quando vinham os rios, quando vinham os ventos, essa casa vai cair. Então, o que é ser edificado sobre a areia? Edificado sobre a areia, você tem um alicerce frágil. É quem não tem Deus como base. É quem não tem Deus como uma estrutura para sustentar aquela casa. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele é parte do compromisso. Deus é fonte de intervenção de um relacionamento. E Deus é modelo e referência para o casal. Seguindo esses 3 aspectos, o casal prospera, à luz da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. E nós falamos também sobre o Salmo 127, quando a gente trouxe ali a ilustração do verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que significa dizer isso? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que edificar. Ele não está dizendo que ninguém edifica, ele está dizendo que existem pessoas que edificam a casa. Mas ele diz que se o Senhor não edificar a casa, é em vão esse trabalho de quem tenta construir. Então, por mais que eu seja um homem com princípios morais bem ativos, por mais que eu seja um homem ou uma mulher com um caráter bem íntegro, um caráter reto, mas se Deus não é a minha base, a Bíblia vai dizer que todo o trabalho é em vão, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, edificar a casa é construir um lar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter renúncia de ambas as partes, temos que ter compreensão de ambas as partes. E como a gente consegue fazer isso? Através do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque Paulo ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Então, quando eu tenho o Espírito Santo trabalhando na minha vida, ali desenvolve-se vários fatores, várias qualidades no meu ser. E uma delas é o domínio próprio. Eu passo a ter domínio próprio, eu passo a ser uma pessoa mais equilibrada, eu passo a ser uma pessoa mais compreensível, mais amorosa. O amor é uma das bases do fruto do Espírito. E o amor, no ponto de vista cristão, não um amor que o homem tem como sentimento, não é esse. Eu estou falando do amor do ponto de vista cristão. É aquele amor compreensível, aquele amor que gera íntima compaixão, que faz você pensar no próximo, e ainda que você seja ofendido ou seja magoado, que você seja capaz de amar aquela pessoa, como Jesus nos amou.
mesmo sendo ofendido e mesmo sendo magoado, torturado, enfim, toda a obra de Jesus aqui na terra. Então, nós precisamos compreender que Cristo é a base do relacionamento. E quando ele não é a base, o coração se endurece. Nós falamos aqui. O coração se endurece, e quando o coração se endurece, vem uma série de consequências negativas para o relacionamento. E uma delas, a mais devastadora, é o adultério. E o adultério vindo, a outra mais devastadora ainda, é o divórcio. E o divórcio, como Jesus disse, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Ele respondeu, por causa da dureza dos vossos corações. Então, quando o coração ele se endurece, uma série de consequências negativas, elas entram dentro do relacionamento. Quando elas entram dentro do relacionamento, elas criam anomalias. Ali vai desequilibrando aquela vida em casal. Nós precisamos compreender que um casal, segundo a Bíblia, é uma só carne. Nós falamos aqui. E quando uma carne está brigando entre si, está em desarmonia, aquilo ali vai derrubando aquela casa. A casa que foi construída, ela começa a ser derrubada. É como se eu tivesse um maquinário de engenharia batendo sobre aquela casa, né? Uma empilhadeira, ou seja o que for, batendo sobre aquela casa, derrubando as colunas da casa. Cedo ou tarde, toda aquela estrutura, ela vai vir abaixo. Então, isso acontece quando a dureza dos corações, elas batem a nossa porta. Mas nós falamos aqui que Jesus Cristo, quando ele entra na vida do ser humano, ele faz com que o ser humano, ele se analise. E o ser humano é confrontado pelo poder da palavra de Deus, e ele começa a ter uma mudança de vida, uma metanoia, uma mudança de mente. E quando isso ocorre, as coisas erradas que o ser humano fazia, ele já não vai fazer mais. Porque o Espírito Santo vai começar a fazer uma obra na vida dele. Vai começar a fazer uma obra de construção na vida dele, uma obra de mudança de ser, uma obra de nova criatura. E ele tendo aquela obra de nova criatura, ele vai tendo entendimento da palavra, ele vai sendo gerado nele o arrependimento. Ele se arrepende dos seus atos, se arrepende dos seus erros, aleluia. E quando ele se arrepende dos seus erros, o que a outra parte tem que fazer? Perdoar. A outra parte, que também tem o Espírito Santo, ela vem com perdão sobre aquela vida. E isso é uma obra magnífica de Deus. É a obra onde um homem pecador ou uma mulher pecadora se arrepende dos seus pecados, muda de vida, de tal forma que não comete os mesmos erros, e da outra parte, existe uma pessoa que também está disposta a perdoar. Uma pessoa que tem o coração de Cristo dentro dela, ela perdoa aquele homem, perdoa aquela mulher, e os dois têm novidade de vida juntos, e os dois são resgatados e transformados para a glória de Deus. Aonde há arrependimento, há perdão, e aonde há perdão, há aliança restaurada. Eu quero te falar nesta manhã que o teu casamento ele pode estar devastado da forma que for, mas sempre há esperança. Sempre há esperança. Há um ditado no mundo que diz assim, que a esperança é a última que morre. Não é verdade? Mas a Bíblia, ela me garante que a esperança não morre. Ela não morre. A esperança, ela permanece. Porque no livro de Jó, capítulo 14, disse que mesmo que uma árvore seja cortada, mesmo que a sua raiz morra na terra, ao cheiro das águas ela brotará novamente. Isso é vida, isso é transformação. Isso é milagre. Há esperança para a árvore cortada. Então, essa esperança, ela faz com que você creia que o seu casamento vai ser restaurado. Eu declaro na sua vida restauração de casamento, restauração de matrimônio. O seu marido, que você não enxerga como um homem de Deus, você vai ver ele transformado como homem de Deus. A sua mulher, que você não vê possibilidade alguma de transformação e dureza de coração, você vai ver ela quebrantada aos pés do Senhor. Então Deus, ele vai ser aquele que vai transformar a sua vida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E nós vimos algumas questões. Na última aula, e hoje eu quero trazer outras informações, tá? Para a gente terminar esse assunto, para já entrarmos no novo. Quais são as informações? Primeira questão. Durante o período de consagração e jejum, posso ter relações sexuais?
Vamos abrir na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 4. E nós vamos ler até o versículo 6. Um casal está em jejum e oração. Ou uma das pessoas está em jejum e oração. Posso ter relações sexuais naquele momento. Está escrito aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. O próximo. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Olha aí o que Paulo vai dizer agora. Para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. O próximo. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A resposta é, durante um período de jejum e oração, eu posso ter relações sexuais? O ideal é que não. O ideal é que não. Por quê? Por uma questão até lógica. Se você está fazendo um jejum e oração, você não faz jejum e oração para simplesmente ter resposta de algo, para você ter um milagre, para que Deus faça algo na sua vida de forma palpável. Não é isso. O principal objetivo do jejum e oração é me aproximar de Deus. É o principal objetivo. Por quê? Porque eu estou mortificando a minha carne. Eu estou ali negando a minha carne em alimento para que o meu espírito ele se sobreponha, para que eu me torne mais próximo do mundo espiritual, do reino de Deus. Ora, se a minha pretensão é me aproximar mais de Deus, do reino dos céus, como eu vou alimentar a minha carne com um relacionamento sexual? Então, o ideal é que não. O ideal é que naquele momento você se interrompa aquele período ali de coabitação com seu marido ou com a sua esposa, para que vocês venham a apresentar um momento espiritual a Deus, um momento de oração, um momento de jejum. Ah, pastor, mas o meu marido ele não é crente. Amém. Então, se ele não compreende, se você falar com ele, ele não entender, porque tem uns que entendem, irmãos. Tem uns que mesmo não sendo cristãos entendem. Se ele não compreende, amém. A Bíblia também diz que você não se negue ao seu marido e nem o marido se negue à mulher. Tá? Nenhum dos dois tem poder sobre o seu corpo. O marido também, ele não pode se negar, e nem a mulher ao marido. Então, nesse contexto daí, é lícito. Não é mandamento. É o que Paulo está dizendo. É permissão. Tá bom? Então, se seu marido não é crente, se a sua esposa não é crente, então vocês, aí é o diálogo normal também, se não tiver consentimento da outra parte, não é lícito se fazer esse jejum e oração, porque quem é casado tem que informar a outra parte que está fazendo jejum e oração. Tá bom? Quem é casado tem que informar. Por quê? Porque vocês são uma só carne. Então você tem que informar o outro que está fazendo, está no período de jejum e oração. Você não precisa tocar trombeta, como Jesus ele advertiu, né? Que vocês querem aparecer, que estão fazendo jejum e oração, tocam trombeta com os fariseus. Não é assim. Mas com o seu marido, com a sua esposa, você avise. Então, mas o ideal é que não, pelo bem maior, que é o espiritual. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Um outro tema que eu quero trazer. O que a Bíblia diz sobre ciúmes? O que a Bíblia diz sobre ciúmes? Tá? Existe uma expressão na Bíblia que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quem falou isso foi o apóstolo Tiago. Ele disse que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Mas aquele ciúmes que é informado na Bíblia não é um ciúme do ponto de vista humano, ciúmes que nós conhecemos. É um ciúme de zelo. É um ciúme de cuidado. É um ciúme de querer para si como uma proteção. É esse tipo de ciúmes que está na Bíblia, o ciúme que Deus tem de nós, que é o do zelo, do cuidado. E esse tipo de ciúmes, ele não é pecado. Quando o ciúme do homem ou da mulher é um ciúme de zelo, é um ciúme de cuidado, é um ciúme de proteção até determinado limite, não é pecado. O pecado está
quando eu passo disso, quando eu passo desses limites, aí há um grau de malignidade, porque pode configurar possessão, pode configurar egoísmo. São os ciúmes que muitas vezes a gente vê nos relacionamentos, inclusive dentro das igrejas. A gente vê muito esse tipo de ciúme dentro das igrejas. Ciúmes por posições, ciúmes, às vezes, por circunstâncias que Deus opera e a outra pessoa queria que fosse com ela. Esse tipo de ciúmes, ele não procede de Deus. É um ciúme que tem malignidade. E ele deve ser evitado e deve ser repreendido em nome de Jesus. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Glória a Jesus. A natureza humana, meus amados irmãos, quando foi corrompida, ela trouxe uma série de desequilíbrios. Eu falei isso aqui. E um dos desequilíbrios que ela trouxe é o ciúme, a inveja, esse grau de possessão que nós vemos. Mas a Bíblia, ela me credencia a dizer nesse versículo aí, que o amor, ele tem que se sobrepor a tudo isso, inclusive a esse tipo de sentimento. Olha aí o que diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. O próximo. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Quem tem ciúmes, busca os seus interesses. Ele não se irrita. Quem tem ciúmes, se irrita. Não suspeita mal. Quem tem ciúmes, suspeita mal. O próximo. Não folga com injustiça. Quem tem ciúmes, pratica injustiça. Mas folga com a verdade. Próximo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só até aí. Então você perceba que Paulo, aos Coríntios, nesse capítulo 13, ele rebate qualquer possibilidade desses ciúmes do ponto de vista humano, desses ciúmes que gera possessão, um ciúmes que passa do limite. O ciúmes humano, com grau de malignidade, quando Satanás entra, ele gera divisão, ele não gera união. Esse ciúme não vai aproximar o casal, ou o irmão da igreja com o outro irmão, não, ele vai gerar divisão, porque é um ciúme que deseja algo apenas para si, é um ciúme que não vê na sua frente que aquilo que ele realmente está vivendo ali não é o que ele acha, porque é uma prática de injustiça, não é uma prática de justiça, é um egoísmo, e o egoísmo, ele é da natureza pecaminosa do homem. Quando o homem caiu, o homem se torna egoísta. E vamos ver algumas características, tanto do homem quanto da mulher, quando eles estão possuídos pelo ciúme. Quando eles estão possuídos pelo ciúme, tem algumas características. Provérbios, capítulo 6, versículo 34. Olha aí o que diz essa palavra. Você está vendo na televisão aí atrás? Se você conseguir enxergar, é ótimo. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Perceba que os ciúmes, a Bíblia vai me dizer que para o homem, ele gera ódio, ele gera fúria, e essa fúria e esse ódio vão transformar aquela vida no inferno, irmãos. Vão transformar aquela vida numa tribulação sem precedentes, porque o marido, ele se torna desprovido de qualquer possibilidade de perdão. É o que a Bíblia está dizendo aí. Diz que ele se torna um vingador, ele quer se vingar por aquele ciúme que foi tomado sobre ele, aquela fúria que o cegou. Então, os ciúmes, ele é um sentimento de inveja, é um sentimento de possessão, é um sentimento de egoísmo. Perceba Caim. Caim, ele teve ciúmes de Abel, porque Abel ofereceu a melhor oferta a Deus. Então, aquilo dali gerou uma fúria, aquilo dali gerou um ódio, embora não seja um relacionamento conjugal ali, mas o sentimento, ele é da mesma natureza. Então, a gente percebe que para o homem é devastador. Vamos ver agora para a mulher, Provérbios 21, 19. Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Olha o que a Bíblia está falando aí, irmãos. Está falando que a mulher rixosa, o que é uma mulher rixosa?
A mulher rixosa é aquela mulher que está sempre contendendo. É aquela mulher que está sempre brigando, está sempre trazendo problemas, está sempre enchendo a cabeça do marido, está ali querendo dividir as coisas, falando mal. Em vez de trazer paz no seu relacionamento, ela fica trazendo discórdia, ela fica trazendo ódio, ela fica alimentando o marido com sentimentos ruins, com sentimentos negativos, com sentimentos malignos. E a mulher sabe edificar a casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Então, ao invés dela estar construindo um lar de acordo com os parâmetros de Deus, ela vai destruindo aquilo que o Espírito Santo está tentando construir na vida deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E irritadiça. Quem é a mulher irritadiça? Aquela mulher que só vive irritada, aquela mulher que se incomoda com tudo que envolve o marido. Às vezes ela tem até inveja do marido, às vezes ela tem até raiva por algo que acontece na vida do marido, como se o marido fosse um inimigo dela, fosse um adversário dela. E isso é irritadiça. Então essas duas qualidades negativas, rixosa e irritadiça, fazem com que seja melhor morar numa terra deserta. Olha só, a Bíblia está dizendo aí, é melhor morar numa terra sem ninguém, sem nada, deserta, escassa, do que viver debaixo de um teto com uma mulher rixosa e uma mulher irritadiça. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia está falando isso aí. Então, a mulher ciumenta, ela se enquadra nesse tipo de mulher. Ela é uma mulher rixosa, ela é uma mulher irritadiça, e isso não é bom para o relacionamento. Então, que nós venhamos a compreender que um casal, ele tem que viver fundamentalmente sobre a base que é Deus. Vivendo sobre a base que é Deus. E um casal que é mergulhado no amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Isso vai trazer para o casal só coisas boas, só bênçãos do céu. Embora tenhamos aflições, mas o casal, ele sempre vai vencer as batalhas na frente dele, porque a base é Cristo. Para a gente terminar esse assunto, Efésios capítulo 5, versículo 31. Glória a Deus. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vocês dois estão no mesmo time. Marido e mulher, vocês dois são um time só. E quando vocês se unem, e Deus é a base, nada pode os parar. Nada pode os vencer, porque vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. O próximo, 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O próximo. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Cada um fazendo o seu papel, escrevendo aquilo que Deus já escreveu para a sua vida. Que você coloque em prática, que os maridos amem as suas esposas, as respeitem, as honrem, as reverenciem, as coloquem na qualidade de um frágil de um vaso mais frágil, mas um vaso de valor, um vaso que Deus colocou nas suas mãos. Tratar a esposa como Cristo trata a igreja. É desta forma que o marido tem que fazer. E a mulher respeitar o seu marido. A mulher reverenciar o seu marido. A mulher sábia, o marido é louvado à porta. O que significa isso, eu já falei na outra aula, que é aquele que vão olhar para ele e dizer, este é um homem de Deus, esse é um homem que tem um lar de Deus, a esposa dele é uma mulher de Deus. Então tudo isso está nas mãos da mulher. Paulo, ele disse uma frase assim, que é maravilhosa, ele disse assim, sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Olha que frase linda do apóstolo Paulo. Quando ele disse isso, eu sou livre de todos, mas eu me faço escravo de todos. O que é que ele está dizendo ali? Olha, Jesus já me libertou, o meu espírito é livre, então eu me coloco em qualquer posição para servir. Eu me coloco em qualquer posição para estar auxiliando, para estar ajudando, para estar estendendo a mão. Mesmo que um caráter seja corrompido na minha frente, o meu espírito, ele é livre de tal forma que eu sou capaz de honrá-lo. Porque Jesus já me libertou, nada pode me prender, eu sou livre de todos, e se eu sou livre de todos, eu posso me fazer escravo de todos, porque eu sou capaz de honrar até quem não merece ser honrado.
Então, quando você tem isso na sua cabeça, a sua casa é edificada. O seu marido que não é crente, ele é santificado por você. E a sua mulher que não é crente, ela é santificada por você. Porque quem habita em você é o Espírito Santo. E você já é livre. E se você é livre, se faça escravo. Escravo da forma, à luz da Bíblia. Escravo de uma forma que você pregue a palavra de Deus com sabedoria, com a sua postura, com a sua integridade. Ali, às vezes, só nas suas atitudes, no seu testemunho, você exercendo o que a Bíblia diz para você exercer dentro do seu lar, sem perder a paciência, sem perder o domínio próprio, perdoando, mesmo quem não merece ser perdoado, porque quando fazemos isso, ativamos no outro um pensamento: como ele pode me perdoar? Por que ele está me tratando desta forma, tão boa, e eu não mereço isso? Isso já é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Então devemos fazer isso porque é assim que Cristo, ele também opera na igreja dele. Satanás sempre vai tentar desvirtuar o casamento, mas a vitória é do povo de Deus. Casamento foi falado de Gênesis ao final da Bíblia, em Apocalipse. É uma obra de Deus, é um parâmetro de Deus. Casamento é uma construção que nasceu no coração de Deus. Então, preserve o seu casamento e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu quero já iniciar a próxima aula, que eu também não vou me alongar, porque hoje eu só pretendo dar uma hora de aula mesmo. E nós estamos entrando na lição de número 9, que diz respeito à propriedade alheia. O nome da lição é essa. Mas eu quero ler o versículo base desta lição, bem pequenininho também, Êxodo, capítulo 20, versículo 15. O próximo mandamento que nós vamos ler: não furtarás. É o próximo mandamento. Pequenininho, né? Um mandamento tão pequeno que a gente já imagina: graças a Deus, escapei desse mandamento, porque nunca roubei, nunca furtei nada de ninguém, então estou livre deste mandamento. Mas não é bem assim. Também a ótica espiritual desse mandamento, uma profundidade maior, vai nos trazer várias ramificações, para que a gente venha entender o que Deus quis dizer com isso, embora seja um mandamento que ele incline para o lado material, incline ali para as questões alheias, né, propriedades. Nós vamos ver que ele é muito além disso. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. No hebraico original, a palavra é ganab, que significa roubar, furtar ou levar embora. É o 8º mandamento, que trata sobre a propriedade alheia. Para a gente entender esse mandamento, a gente precisa compreender algo maior, que Deus é o dono de tudo. Deus, ele é o dono de todas as coisas. Vamos ver Salmos 24, versículo 1, ou verso 1. Salmos 24, verso 1. A palavra diz assim: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tem alguma coisa desse mundo que não pertence a Deus? Não é o que está escrito aí. Do Senhor é tudo. É a terra, é a plenitude da terra, é o mundo inteiro e todos os habitantes que aqui estão. Tudo pertence a Deus. Deus, embora seja dono de tudo, ele concedeu administradores nessa terra. Administradores para administrar as coisas materiais da terra. Ele fez uma divisão, uma distribuição. E com o pecado, quando entrou na vida do homem, os conflitos também adentraram. Conflitos de território, conflitos de terra, de guarda de terra, de bens materiais. O pecado, ele desequilibrou todas as coisas. Os 10 mandamentos que nós estamos estudando ao longo dessas lições, elas vêm justamente tentando equilibrar todos os pontos desequilibrados pela queda do homem, tá? E um dos pontos que foi desequilibrado também diz respeito à questão material, à questão de terra, à questão de bens materiais. E com a queda do homem, isso aconteceu. Vamos abrir Efésios 4, 28. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, até mesmo este mandamento, não furtarás, as questões de brigas por bens materiais, brigas por questões financeiras, por terras, por propriedades, isso também desaparece, tá? Porque Paulo, ele disse assim: aquele que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E o que Paulo está dizendo aí? É só sobre isso, furtar? Não, é assim, olha, a forma que você se portava antes, com relação aos seus bens materiais, não se porte agora, estando em Cristo. Se porte de uma forma diferente, tá? Se você era apaixonado pelos bens materiais antes, não seja agora. Ele está falando, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que se embriagava, não se embriague mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então serve para todos os pecados que o ser humano comete. Paulo dizendo, o que você era no passado, não seja agora no futuro. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Ou seja, a produção do que eu faço na terra, ela tem que ser condizente com a minha nova vida. Ela tem que estar equilibrada com a minha nova vida. Roubar, furtar na Bíblia é muito mais profundo do que roubar dinheiro. É muito mais profundo do que tomar algo de alguém. Coisa que a gente conhece dessa palavra de roubo ou furto. A gente costuma ler esse versículo quando lemos não furtarás, ou essa passagem de Paulo de Efésios 4, e diz assim, eu nunca roubei ninguém. Eu nunca furtei ninguém. Eu estou aqui livre de qualquer problema desse aí. Esse pecado eu estou fora. Mas não é bem assim, tá? É mais do que isso. Um exemplo. O ato de não trabalhar corretamente dentro de uma empresa me credencia a dizer que você está furtando o seu patrão. Se eu não trabalho corretamente dentro de uma empresa, não estou honrando o meu trabalho, eu estou furtando o meu patrão. Por quê? Porque há um contrato de trabalho com deveres de ambas as partes e direitos. Os meus deveres, se eu não exerço os meus deveres como deveria exercer, eu estou indo de encontro àquele contrato. Então, estou recebendo um dinheiro de uma forma indigna, porque eu não estou fazendo o que eu me dispus a fazer. Entenda? Então, o furto, ele já pode ser entendido nessa ótica. Outra questão de furto, emissão de nota fiscal. Se eu emito uma nota fiscal de uma forma errada, de uma forma inverídica do que realmente aconteceu, isso é muito comum no Brasil, se nós fazemos isso, furto aos olhos de Deus. Por quê? Porque onde não há verdade, procede do maligno. Tudo que é mentira, procede do maligno. Se eu não pago o imposto, eu entro nesse versículo. Furto. Estou furtando. Não estou pagando o imposto. Jesus disse, dai a César o que é de César. Então nós temos que pagar também os impostos. Então, uma captação de sinal da internet. Eu pego uma internet do meu vizinho. Meu vizinho não está nem percebendo que eu pego uma internet. Peguei o sinal dele aqui. Furto. Estou furtando, irmão. Estou pecando. Estou entrando no pecado. Faça um gato de água. Isso aí nem se fala, né? Porque isso aí é descaradamente furto de água, de luz. Porque aquele que faz um gato de água e um gato de luz, ele pode dizer, mas o governo, mas você está sobrecarregando as demais pessoas. Porque as demais pessoas estão pagando a sua conta. É furto. Embora existam governos que possam estar fazendo coisas erradas, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o seu papel como cidadão não pode ser assim. Então, a nossa cultura, ela banaliza o conceito de não furtará, tá bom? Porque a gente acha, muitas vezes, que a gente fica preocupado com os grandes pecados. Eu não roubo o banco, não roubei carteira de ninguém, não roubei aquilo outro, mas entenda algo, nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas. São as pequenas pedrinhas na nossa frente que nos fazem tropeçar, que a gente muitas vezes não dá o devido valor, mas são aquelas coisas aparentemente imperceptíveis, que nos fazem tropeçar. E Satanás, ele é expert nisso. Ele quer colocar aqueles pratinhos na nossa frente para ali abrir portais, abrir brechas na nossa vida. E às vezes aquela promessa que a gente tem de Deus não chega nunca. Aí a gente fala, aquele profeta era um mentiroso. Aquele profeta, ele não falou a verdade. Ou se não, minha vida não muda nada com Jesus. Estou nessa tribulação dentro do meu lar, terrível, essas guerras. Mas muitas vezes está tropeçando nas pedrinhas. Está tropeçando naquelas pedrinhas,
não fecha aquelas brechas, quebrando mandamentos de Deus, e as coisas não fluem, fica travado, não se movimenta. Bendito é o nome do Senhor. Políticos brasileiros, né, não dão bom exemplo, a maioria maciça deles, com as exceções, claro, como toda profissão, mas também entram nisso daí, entram nessa questão do não furtarás, não é? De engano, né? Um médico, um advogado, hoje um atendimento, a gente vai ser atendido num local, hoje, a pessoa não olha nem para o nosso rosto. Muitas pessoas não olham nem para o nosso rosto, não nos atende como deveria atender, configura furto. Se eu não sou um bom profissional na minha área, eu estou furtando o meu cliente, ainda que eu seja autônomo. Se eu não estou tratando ele bem, com a devida decência, ali honrando a minha profissão, eu estou furtando. É furto, entro dentro desse versículo. Então, hoje a gente percebe que o atendimento, em geral, as pessoas está totalmente comprometido. As pessoas não querem mais atender alguém de uma forma correta. Quando você vai ser atendido, você tem um plano de saúde, alguma coisa, vai ser atendido, parece que você está fazendo um favor para a pessoa. A pessoa te trata tão mal, até o profissional, às vezes, da medicina, o advogado, seja quem for, te trata tão mal naquele momento ali, ele descarrega em você toda a tribulação da vida dele ali, às vezes, e quer logo que você desapareça da frente dele, não está honrando a profissão. Tem que honrar a profissão. Profissional tem que honrar a sua profissão, para que também você não seja um furtador aos olhos de Deus. A gente precisa compreender, irmãos, que embora o sistema de atendimento, o de relacionamento esteja falido, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E a relação de trabalho é um dos fatores hoje principais em que as pessoas, elas quebram esse mandamento. Vamos ver Deuteronômio 24, 14. Olha aí o que diz a palavra de Deus, tá? Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. Quem são essas pessoas? Os nossos empregados. Quem tem empregado, tá? Não oprima o diarista, não oprima o teu irmão. O irmão é alguém que era judeu também, que era hebreu, que trabalhava para outro hebreu. Ele disse, não oprima também, não oprima os estrangeiros. Que era estrangeiro que chegava numa terra, geralmente se tornava um trabalhador. Ele chegava já para se tornar um trabalhador. Que está na tua terra e nas tuas portas. O próximo. Olha aí. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso. Ou seja, pague no dia correto. Pague na data que ordenou pagar. Tem que ser assim, é o que está dizendo aí. Pague o que é justo. Porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor. Olha aí. Para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Você perceba que, de um lado, se eu não trabalho corretamente para o meu patrão, eu estou furtando ele. Mas do outro lado, o patrão também, que não honra o seu empregado, está furtando também. Ele está furtando também. Ele tem que pagar o que é justo, ele tem que pagar no dia, e ele não pode oprimir, ele não pode escravizar, porque tem muitos patrões também que querem escravizar o empregado. Tratam o empregado como se fosse uma máquina. E não é assim. Também tem que ver que do outro lado temos um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que ter um equilíbrio. De uma parte, o empregado que honra o trabalho que tem. E de outra parte, o empregador que honra o empregado que tem. Uma e outra, estando errada, não me credencia a pagar com o mesmo erro. Eu também não posso fazer isso. Isso também é pecado. Lembra-te do princípio da honra. Eu, quando sou livre, eu me sendo livre, me faço escravo de todos. Por quê? Se teu espírito é livre, você é capaz de honrar até quem não te honra. Se ele está errado, o problema é dele. A Bíblia está me dizendo o que fazer aí. Clame a Deus. Olha aí embaixo. Para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Se há alguma coisa errada na sua vida no plano empregatício, de trabalho, clame a Deus. Não exerça a sua justiça. Clame a Deus, para que Deus ele entre com a justiça. E a gente precisa entender, meus irmãos, que no mundo espiritual, tudo é justiça. Tudo é justiça, eu já disse. É um sistema jurídico espiritual. Então, o que me condena são as minhas atitudes. É como se eu estivesse de frente para o espelho, acendesse uma lanterninha.
Acendi a lanterninha, aquela luz que está refletindo no espelho vai voltar para mim. O que eu faço, volta para mim. A questão é, eu estou fazendo o que é bom? Se eu estou fazendo o que é bom, vai voltar para mim o que é bom. Mas se eu estou fazendo o que é mal, vai voltar para mim o que é mal. Porque a Bíblia diz assim, o que o homem plantar, certamente ele ceifará. Então a gente tem que entender que a justiça é como reflexo no espelho. O que eu faço, volta para mim. Então faça coisas boas, porque você vai ter coisas boas voltando para você. Vamos ver Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Você está vendo aí? É justiça. O reino de Deus é justiça. Então, o que você faz vai vir para você como justiça, se você é um servo de Deus. Não se preocupe, se você está sendo oprimido no seu trabalho, Deus ele vai entrar com justiça na sua vida. Se você é um empregador e tem alguém que está fazendo um trabalho ruim, que deveria estar fazendo o que era correto, às vezes até está te roubando, te furtando e você nem sabe, mas Deus é justiça na sua vida. Deus é aquele que vai praticar a justiça na sua vida, porque nada está oculto que não seja revelado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor coloca no meu coração aqui que tem alguém sendo furtado. O Senhor coloca no meu coração aqui que tem alguém sendo furtado. E diz o Senhor para você, nada está oculto que não seja revelado. O Senhor vai revelar este furto para você, diz o Senhor dos Exércitos. Eita, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande e poderoso. Obrigado, Jesus. Deus é maravilhoso. Vamos abrir Colossenses 4:1. Colossenses 4:1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça. Olha aí a palavra de novo, justiça. Senhores, quem é o Senhor? O patrão, não é? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Equidade é equilíbrio. A vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então nós, que muitas vezes precisamos de alguém para fazer um serviço para a gente, às vezes é um serviço pontual, irmãos. Às vezes eu pago uma pessoa para fazer uma faxina, não é? Uma diarista ali, eu preciso de alguém para fazer um serviço de construção civil, de pedreiro, de eletricidade, seja o que for, trate essa pessoa com justiça e com equidade, não é? Não tente dar uma merreca para a pessoa, dê para a pessoa o que é justo, faça para a pessoa o que é justo, com equilíbrio, com justiça, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O que Deus está dizendo? O que tu está fazendo aí, eu estou vendo. O que você está fazendo, eu estou vendo. Se você está sendo justo, eu estou vendo e eu estou contabilizando ao seu favor. Mas se você está fazendo o que é mal, eu também estou vendo. Estou contabilizando ao seu desfavor. Então, nós devemos ser justos. Devemos ser equilibrados nos nossos tratos com as pessoas, no plano de contrato de trabalho, de serviço, ou seja lá o que for. Amém? E ao contrário, o empregado também deve honrar o seu patrão. Efésios 6. Vamos lá, fechando esse bloco para a gente encerrar a aula. 6:5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Está vendo? Ele está dizendo assim, obedeça aos seus senhores, obedeça aos seus patrões. Tem gente, irmão, que no trabalho não obedece não, irmão. Tem gente que é terrível, irmão. Se torna uma pedra de tropeço no trabalho para as pessoas, não quer obedecer, fica falando mal de patrão, fica sendo ali um traidor. E isso é errado, irmão. Obedecer aos vossos senhores, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração. Aí ele fala algo maior ainda, como a Cristo. Se você vê alguém dentro da igreja que não obedece, alguém dentro da igreja que vive falando mal, alguém dentro da igreja que trata a obra de Cristo de uma forma leviana, ela também não é um bom empregado. Certamente ela não é. Se ela faz isso com Cristo, no trabalho dela, ela também não é bom. Pode até trabalhar, mas não é um bom empregado. Porque a Bíblia está dizendo aí. O próximo versículo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens. Tem gente que é assim, ó. Tem gente que não trabalha, mas quando o patrão está perto, ele começa a trabalhar. Ele começa a se movimentar, né? Por quê? Porque ele quer servir à vista, ele quer ser visto.
Ele quer fazer para que os outros vejam. Ele não faz porque ele tem consciência que tem que fazer, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O próximo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Ou seja, o que você está fazendo aos homens, faça como se fosse ao Senhor. Faça como se fosse ao Senhor, e não para os homens. Faça aquele homem dali, ele é mau. Eu sou empregado dele, mas ele é cruel, ele é mau. Mas trabalhe como se fosse ao Senhor. Não trabalhe para ele. Você está ficando com raiva dele, você está ficando com aversão dele, porque você está trabalhando para ele, olhando para ele. Mas se você olhar para o Senhor, você não fica assim. O próximo. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Ou seja, o bem que você está fazendo não vai vir daquele homem, vai vir de Deus. Deus, ele vai te dar um bem. Deus, ele vai abrir uma porta para você maior. Bendito seja o nome do Senhor. Próximo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Tem patrão também que vive ameaçando. Tem patrão também que deixa o empregado atemorizado. O homem trabalha ali sem segurança, porque ele fica ameaçando, ele fica oprimindo. E não é isso que a Bíblia diz. Sabendo também que o vosso Senhor está no céu. E para com ele não há acepção de pessoas. O que é que Deus está dizendo? Tanto o Senhor quanto o servo, eu olho da mesma forma. Eu estou comparando as suas atitudes. Eu estou comparando e medindo os seus atos e ações. Bendito é o nome do Senhor. A gente tem que tomar como exemplo José. José no Egito, trabalhou ali em vários lugares, mas ele sempre foi honrado, porque ele sempre foi um empregado íntegro. José, embora trabalhou numa casa com uma mulher corrupta, que era a esposa de Potifar, ali, querendo enganar, mas José permaneceu fiel, permaneceu íntegro naquele lar. E a Bíblia diz que aonde José colocava as mãos, Deus o fazia prosperar. Mas Deus o fazia prosperar porque José merecia? Não, porque José tinha uma promessa sobre a vida dele e permaneceu na linha. Permaneceu ali, fazendo a vontade de Deus, olhando para o Senhor e não para os homens. Se José olhasse para Potifar, tinha se corrompido, porque Potifar era egípcio. Se José olhasse para Faraó, tinha se corrompido, porque Faraó era egípcio, mas ele olhava para Deus. Ele olhava para Deus. E é isso que nos faz caminhar. Amém? Outro ponto, rápido também, que aqui não vai demorar para a gente encerrar, o ocioso. De outra forma, irmãos, preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Nós não temos que ser ociosos, tá? Vamos abrir 2ª carta aos Tessalonicenses 3, versículo 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha aí. Tinha gente lá na igreja de Tessalônica que não queria fazer nada, irmãos. Queria ficar balançando na rede. Não queria fazer nada. E Paulo falou assim, não dê comida não para eles não. Também não coma. Não quer trabalhar, não coma. Não é? Tem gente que é dessa forma, irmãos. Tem gente que não quer nada, não quer... Eu estava vendo a minha tia dizendo ontem que um cidadão já está com 60 anos aí e a mulher dele fica falando que precisa arrumar emprego, Glória a Jesus por tudo. Eu, se quisesse trabalhar mesmo, já tinha arrumado, irmão. Não estava com 60 anos sem emprego, não. É porque não quer. A verdade é essa, não quer trabalhar. Porque quando a pessoa quer emprego mesmo, a pessoa arruma. A pessoa trabalha. Bendito é o nome do Senhor. Então, quem não quer trabalhar, não coma também. Não quer trabalhar. Tem gente que vem para a igreja também, não faz nada. Não faz nada, irmão. Não se voluntaria nada. Mas quer a igreja toda arrumada, quer a igreja toda bonitinha, quer ali aquele negócio tudo certinho, né? Fica numa cobrança tão grande do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não dá uma ajuda. Não tira um copo, às vezes bebe o copo, deixa o copo no chão. Não joga o copo no lixo, não faz nada. Por quê? Porque não quer trabalhar. Aí também eu digo, também não coma. Também não coma. Né? O que é esse comer também? Também você não vai usufruir de algumas coisas. Você também não usufrui. Isso não é porque o pastor determinou. É porque Deus faz assim. O próprio Deus, ele é o dono da sua casa. Ele faz assim com a pessoa. A pessoa não quer fazer, também não recebe. Também não tem honra, também fica lá, não vai ter, não quer fazer. É só quem trabalha, irmão. Quem trabalha tem. Quem trabalha tem. Porque digno é o trabalhador do seu
salário. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ver aqui outro versículo, Provérbios. Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O próximo. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O próximo. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Tem gente que não faz nada, só faz quando o negócio aperta. Quando o negócio aperta, a pessoa quer fazer, não é? Eu lembro-me que Deus, ele vinha falando já há um longo tempo que viriam os dias difíceis sobre a terra. Deus, ele já vinha falando isso, e não era só aqui nessa igrejinha pequena, não. Deus falava em um monte de lugar, porque quem estava acompanhando a internet, os irmãos, via que Deus estava avisando em sonhos, de várias formas, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Deus avisando que viriam tempos difíceis. E tem pessoa que não quer ir para a igreja, pessoa ficar deitada, pessoa ficar sem fazer nada. Por quê? Você tem que se alimentar no tempo que você está no verão. No verão você faz igual a formiga fica ali, ó, guardando as suas folhinhas, fica levando lá para dentro da sua casinha ali, do formigueiro. Por quê? Porque quando chegar o inverno, tempo difícil, você está abastecido. Isso é no plano material e no plano espiritual. Quando você está... As pessoas não estavam abastecidas, irmão. Quem se desviou nesse tempo é porque não estava abastecido. Porque é esse tempo agora difícil de igreja fechada, dessa pandemia generalizada, que quem estava abastecido se abasteceu, comeu do que estava abastecido e ainda se fortaleceu. Porque o Senhor estava na vida dessa pessoa, porque é um filho ajuizado. E da mesma forma os bens materiais. Aquele que trabalha de forma indisciplinada. Volta ao versículo anterior. Aí. O que trabalha com mão displicente. Tem pessoas que fazem as coisas da vida dela particular de uma forma leviana, de uma forma displicente, de qualquer forma. Não tem uma organização. É uma pessoa que não é organizada. Acorda, trabalha, vai dormir. Acorda, trabalha e vai dormir. Não organiza as coisas. As coisas tudo desorganizada. Displicente. O que acontece com o displicente? Empobrece. A Bíblia está dizendo aí. Empobrece. Quem faz as coisas de uma forma organizada, enriquece. É o que a Bíblia está dizendo. Muitas pessoas nesse tempo agora empobreceram. Sabe por quê? Faziam as coisas de forma displicente. Não faziam as coisas de forma organizada. Trabalhava por trabalhar. Entrava até dinheiro, até guardava as coisas, mas não organizava, não fazia um caixa, não pagava as contas, não equilibrava o seu trabalho, fazendo de forma displicente. Empobreceu. Empobrece, mas o que faz com a mão dos diligentes enriquece, é o que diz a palavra. Tem gente que mesmo nesse tempo de pandemia, continuou ali, ó, com a sua dificuldade, mas ali, continuando. Por quê? Porque era uma pessoa organizada, era uma pessoa que tinha controle das suas finanças, controle da sua casa. Isso é no plano espiritual, isso é no plano material. Seja organizado, está dizendo, seja organizado, organize a tua casa, mulher. Organize a tua casa, mulher. Bendito é o nome do Senhor. Você fica da bastéria, saindo de casa em casa, mulher. Organize a tua casa, mulher. Eita, glória a Deus. Organize a tua casa, é para ser organizado. Quem é fiel no pouco, no muito, também será fiel. Mas quem não é fiel no pouco, não será no muito. Não é o pastor Wilton que diz, é a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Todas as vezes que estou na rua, irmãos, e um pedinte vem pedir algo para mim, a Bíblia diz no versículo anterior, que nunca vi um justo depender. Volta lá o versículo anterior, Provérbios 3. O Senhor não deixa o justo passar fome. Então, quando uma pessoa pede para mim na rua alguma coisa, eu estou passando fome, o senhor pode me ajudar? Eu falei, eu vou te ajudar. Mas você quer mudar de vida? Ele diz, quero. Porque a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado. Está lá no Salmo 37. E nem a sua descendência mediante pão. Então você está mendigando porque você não é justo. Então, para você ser justificado, você tem que aceitar Jesus. Se você aceitar Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. Eu não quero ver um crente, irmão. Um crente mendigo. Você não vai ver, não.
Você vai ver um afastado do evangelho, como eu já vi vários. Está ali porque está pagando preço. Mas um crente mendigo, Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Passa dificuldade, mas Deus não deixa faltar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor dá o pão. O Senhor dá o pão, o Senhor não deixa faltar. Mas se a pessoa às vezes está na rua ali, ou não conhece o evangelho de Cristo, ou uma pessoa que foi rebelde aos olhos do Senhor. Amém? Vou falar só mais um ponto. Pode ser mais um, pequenininho? Só mais um. Glória a Deus. Pedir emprestado e não devolver. Você entra no não furtarás. Está furtando. Êxodo 22, 14. Olha aí. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente pagará. O próximo. Não, o próximo não, só até aí. Repara. Você pediu alguma coisa emprestada, a Bíblia está falando de animal, porque naquela época não tinha smartphone. Naquela época, não tinha ali aparelhos eletrônicos, ferramentas complexas, como nós temos hoje. Não tinha carro, não é? Então, se você pegou um animal do próximo, que era uma coisa de extremo valor naquela época, um animal, e danificar o animal ou morrer, não estando o dono com você, você tem que pagar. Você tem que pagar. Irmãos, tem gente que pega as coisas emprestadas dos outros, morreu. Acabou-se. Não devolve mais. Não traz, ficou para ela, irmão. Isso é pecado e crente, viu? Crente faz isso. Isso é pecado, devolva, irmão. Devolva, não é teu, meu irmão. Olha, teve uma vez, eu não sei se o nosso irmão auxiliar Tainan está aqui assistindo a aula. Um beijo no coração, meu querido. O Tainan tinha uma sorveteria lá, e a nossa casa era ao lado dessa sorveteria. Aí quando morávamos aqui na frente no Jastinho, e eu saía muito, irmão, para conversar com ele sobre Deus. O Tainan é um homem de Deus ali, com a sua esposa Tati, estão congregando conosco agora, suas filhas, um beijo no coração. E na época eles não estavam conosco ainda, nós também nem igreja dirigimos na época. E eu ia à tarde conversar com ele, ficava conversando ali na sorveteria dele. E o Tainan é um homem de oração. O Tainan é o seguinte, você comprou um sorvete, tomou um refrigerante, que ele vendia lá, um refrigerante, vendia uns lanches. Ele não lhe cobra, irmão. Não cobra, porque quem justifica é o Senhor. Tainan sempre fez assim. E eu tomei uma coca. Tomei uma coca em lata e irmão, eu tava conversando com ele, eu ia entrar para pegar o dinheiro, para pagar essa coca. Entrei e vocês acham que o pastor Wilton pegou o dinheiro para pagar a coca? Eu fui almoçar e dormi, cochilei, fui dormir, não paguei a coca do irmão Tainan. Irmãos, eu tive um sonho, um homem dizendo assim, levanta e vai pagar a coca que você bebeu. Aí eu pulei da cama, meu amigo, peguei o dinheiro, corri e fui pagar o refrigerante para o irmão Tainan. E o irmão Tainan ali rindo, aquele sorriso que diz tudo assim, né? Como dizendo assim, eu disse a Deus, Senhor, lembre o irmão Wilton de pagar a coca, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, para a gente entender que nós temos que honrar as pessoas, temos que honrar com as nossas finanças. Se você comprou alguma coisa, pague. Comprou alguma coisa, pague. Nós vamos ver nas próximas aulas princípios que impedem a prosperidade material. Coisas que emperram a sua vida de você progredir. Às vezes você fica amarrado ali e uma dessas coisas é a falta de compromisso, de honrar as suas dívidas. Quando não honramos as nossas dívidas, paralisa o mundo espiritual ao nosso favor no que diz respeito à prosperidade material. Fica emperrado, não se movimenta ali. Então pedir emprestado e não devolver é pecado. Amém? Vou encerrar a aula aqui, não vou mais à frente, tem muitos assuntos para falar mais à frente. Vou falar de alguns pontos também que a Bíblia me credencia a dizer como as pessoas elas podem se equilibrar financeiramente, não é? Nós temos alguns pontos na Bíblia que nos ensinam isso. Deus ele trata todas as áreas da nossa vida, irmão. Todas as áreas Deus trata na nossa vida, tá? Ele se preocupa com tudo. Então, hoje em dia, às vezes você falar de dinheiro, as pessoas falam, é teoria da prosperidade. Não. Não é porque alguns adotam de forma leviana esse termo na Bíblia, esse tema que é dinheiro na Bíblia, que vai me impedir de falar o que está escrito aqui. Não. Cada um que dê conta de si do que está falando e da forma que está interpretando. Mas nós vamos trazer, principalmente, para que você venha a proteger as suas finanças. Para que você venha ali a ter uma vida estável, equilibrada. Deus, ele quer abençoar nossas vidas em todas as áreas.
abençoar na família, abençoar na sua saúde, abençoar no seu plano espiritual, abençoar nas suas finanças. Ele quer abençoar tudo. Então a Bíblia nos ensina sobre absolutamente tudo. Jó não era assim? A Bíblia diz que Jó era um homem próspero, não é? Então a gente aprende também isso na Bíblia. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, amém? Vai aí embaixo no link desse canal, que é o canal do nosso irmão Mateus, embaixo está a descrição do nosso canal lá do Ministério Cristo das Nações. Clica nele, vai lá, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Compartilhe também, que nós pretendemos chegar ao número 1003. E para a glória de Deus, nós iremos chegar com a tua ajuda. Nós dependemos de você. Seja um missionário, faça essa missão para que a palavra de Deus se propague para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos aonde você está e vamos orar a Deus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, cada irmão e cada irmã que aqui está conosco, Pai, por essa transmissão do YouTube. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe aos casais. Nós ministramos a Tua palavra sobre casais, crendo que o Senhor é um Deus restaurador. Eu te peço que o Senhor toque os corações dos maridos, das esposas, meu Pai, abrindo-os, Pai, para que a Tua palavra faça morada, fazendo-os que eles cresçam, Pai, na graça, cresçam no conhecimento, sejam unidos, Pai, em nome de Jesus. E declaramos, Pai, que toda a estratégia maligna que tenta atacar os casais, ela cai por terra hoje, em nome de Jesus, e o seu nome é glorificado na vida deles. Também te peço, Senhor, que o Senhor coloque nos corações e nos ensine cada vez mais a administrar as nossas finanças. Não só isso, nos ensine a ser patrões e empregados melhores, para que a gente venha a aplicar e dar testemunho do teu nome para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Eu vou dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos do outro lado digam amém, bem bonito, um domingo abençoado para você, chuva de bênção na sua vida e uma semana repleta de vitórias para a glória de Deus. De noite estamos juntos, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem na paz.